A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre vídeo de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título Instruções para os Pastores. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Sejam Firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 5, estaremos falando sobre instruções para os pastores. Texto principal está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Resumo da lição. Pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo de número 3. Então vamos dar início à nossa lição de número 5. Instruções para pastores. Nesta lição nós vamos ver as qualificações que habilitam o chamado para o exercício, para o ofício ministerial. Nós, ao iniciarmos essa lição, nós vamos focar exatamente nessas qualificações. Vai ser uma lição rápida, curta, se assim Deus permitir, e bastante objetiva para que nós possamos entender o cerne da lição, que é as instruções para os pastores. Então, nesta lição, meu irmão, nós temos que nos atentar que na época em que nós estamos vivendo, não existe apenas faltas de líderes, mas também existem muitos líderes imaturos e despreparados para o exercício das funções próprias das posições que ocupam. Este é o problema que acarreta a igreja. Qual o problema? Falta de liderança e, ao mesmo tempo, muitos líderes, entretanto, despreparados e imaturos, sem ter as capacitações necessárias para a função da posição que se ocupa. Na verdade, talvez o problema maior não esteja na quantidade de pessoas que desejam a liderança. Talvez o problema maior não esteja nisso, mas na ausência do preenchimento dos requisitos necessários para liderar. E não é demais a gente pensar, meus amados irmãos, que já existisse essa dupla dicotomia nos dias de Paulo. Ou seja, muita gente desejando ser líder, mas pouco apresentando qualificações condizentes com o ministério ou com o ofício ministerial. E Paulo, meu irmão, faz-nos entender que muitos queriam ser doutores da lei. Isso a gente estudou. E por isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, existia muita gente que queria, sim, instruir o povo, que queria ensinar o povo. Entretanto, muitos tinham esse desejo, mas era um desejo impuro, que não estava condizente com as qualificações morais, éticas e espirituais daquele que Deus chama. Então, o que nós podemos afirmar, já de antemão nessa introdução, meu irmão, é que de fato é legítimo. Não tem pecado aspirar ao exercício de cargos de liderança. O que é trágico, meu irmão, é quando isso é feito sem um mínimo senso de responsabilidade. Porque a tarefa impõe responsabilidade. Empolgantes motivações para servir a Deus, elas não são suficientes para o exercício do ofício. Porque é desafioso.
Por isso, Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, coloca para Timóteo as qualificações necessárias para o exercício. O texto bíblico, assim como a lição vai nos trazer, vai mostrar a expressão que é usada por Paulo. Ele começa falando que esta é uma palavra fiel. E este termo aparece 5 vezes apenas nas cartas pastorais. Ela não é vista em nenhum outro livro do Novo Testamento. E Paulo está escrevendo para mostrar, meu irmão, que esta declaração cristã valida sim a aspiração. Por isso ele está falando: esta é uma palavra fiel. Mas o foco que a gente percebe aqui quando Paulo está falando nessa imperatividade dos requisitos, ele dá uma ênfase, não à aspiração, ao desejo, vamos falar assim. Mas ele, meu irmão, enfatiza a obra. Por isso fala, excelente obra deseja. Existem traduções que falam nobre função, tarefa honrosa, tarefa nobre, ou seja, ele adjetiva não a aspiração, o desejo de exercer a função, o ofício, mas ele foca na excelência da obra a qual vai ser executada. É isso que Paulo está mostrando para o jovem Timóteo, que a carta foi escrita a Timóteo, que estava ali como delegado apostólico, né, tinha autoridade apostólica dada por Paulo para exercer ali o ministério ao qual foi incumbido, ou seja, de combater os falsos ensinos, falsos mestres e colocar pessoas à frente da obra. Que pessoas eram essas? Diáconos, presbíteros, anciães ou bispo, porque as 3 palavras de ancião, bispo e presbítero são palavras diferentes para falar da mesma pessoa que exerce a mesma função. Na lição bíblica, o autor vai traçando o perfil da liderança. O primeiro ponto ele vai falar sobre o relativismo moral. Esse ponto é interessante porque traz o questionamento que nós poderíamos fazer na nossa aula. Será que essa rigorosa lista que Paulo coloca no texto bíblico que nós estamos estudando nessa semana, essa rigorosa lista de qualificações morais apresentada por Paulo a Timóteo, é também apresentada a Tito, em relação aos pastores, ainda deve ser colocada em tempos modernos, meu irmão? Essa é a questão. A pergunta é retórica. Por quê? Porque é uma afirmação. Deve ser observada nos tempos modernos. Por isso o autor coloca como relativismo moral. Por que ele coloca como relativismo moral? Porque as pessoas não querem se pautar pelo que está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras estão colocando ali de forma bem clara essas 15 qualificações que são necessárias para o exercício do episcopado, ou seja, do pastorado, da função de líder da congregação. E o que fazem? Como as pessoas muitas vezes não se adequam, não querem seguir o preceito bíblico, então elas fazem acomodações às suas formas de viver. Isso é relativizar a Bíblia. E quando a gente relativiza a Bíblia, nós estamos relativizando, minha irmã, a nossa única e perfeita regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Então, quando Paulo está dando as qualificações, essas qualificações elas são universais, atemporais. Em qualquer lugar que se a palavra de Deus esteja sendo pregada, ensinada, que tenha pessoas à frente da obra, não deve abrir mão das qualificações a qual está preconizadas nas Sagradas Escrituras. Isso, meu irmão, que nós devemos entender. Não existe meio termo, não existe arrumadinho, não existe dar jeitinho.
A qualificação são essas que Paulo trata a Timóteo e a Tito. Elas servem hoje para a gente como se viu no tempo de Paulo, quando Paulo estava instruindo a Timóteo e também a Tito. O autor também vai falar sobre compromisso com as Escrituras. Nesse ponto aqui, meu irmão, compromisso com as Escrituras, ela se aplica a quem? A todos os crentes salvos em Cristo. Mas como aqui nós estamos focando mais nas instruções para pastores, conforme a lição é o título da lição, o compromisso com as Escrituras está mostrando, meu irmão, que é os grandes desafios que vai forjar e preparar para grandes missões. E Deus, meu irmão, desde que o mundo é mundo, ele sempre submeteu os homens a qual ele escolheu para servi-los a desafios, a profundas provas. Isso está bem claro nas Sagradas Escrituras. Inclusive o próprio Paulo, quem está escrevendo a Timóteo, a carta a Timóteo, ele passou por caminhos estreitos, caminhos apertados, porque Deus forja o caráter daquele a quem ele chama. Os que foram chamados e chamadas por Deus passaram por provas profundas, por desafios. Deus nos tem dado, meu irmão, líderes valorosos. E a esses líderes nós devemos reconhecer e honrar com respeito e gratidão, orando sempre por eles e ajudando nas suas dificuldades, nas suas difíceis tarefas. O autor também vai falar sobre o desejo pelo episcopado, que ele fala se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que está em jogo aqui, meu irmão, não é um juízo de valor sobre o desejo, como nós falamos já anteriormente. O autor bíblico, Paulo, ele não foca na aspiração, no desejo, mas ele foca na obra, na excelência da obra. Por isso ele fala, excelente obra deseja. É isso que ele está falando aqui. E para o exercício dessa grande obra, que é o foco desse primeiro versículo, ele está focando não no desejo da pessoa pelo ofício, mas pela obra, que é excelente. Ele vai dar qualificações que as Escrituras prescrevem, a quais servem de requisitos para a Igreja de Cristo na escolha de líderes. A escolha de líderes não se dá, meu irmão, por empolgação na obra. Você vê uma pessoa empolgante fazendo a obra diuturnamente. Não está no requisito que está aqui. Também não está nos requisitos aqui ser amigo pessoal, ser amigo íntimo de quem tem a função de escolher, é claro, na direção de Deus, porque quando é na direção de Deus, a pessoa não leva em consideração a amizade, a pessoa não leva em consideração amigo íntimo. As qualificações são as que estão preconizadas nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Isso está bem claro. O autor prossegue falando sobre a instituição do ministério, vai falar sobre a estrutura. A estrutura aqui, o autor vai falar desse ponto aqui para mostrar que os serviços que eram executados na igreja primitiva, ela necessitou de serem feitos alguns ofícios. O primeiro ofício, embora não seja citado ali a palavra diáconos, está lá em Atos, quando estava tendo uma confusão entre as viúvas gregas e as viúvas dos judeus, porque estava havendo ali uma separação em forma que estavam favorecendo mais os judeus do que os gregos. Então, o que aconteceu? Os apóstolos não poderiam parar para fazer uma obra social no sentido de organizar, de institucionalizar. Então, o que foi acordado para que os apóstolos se dedicassem exclusivamente ao ministério da palavra e da oração foi separado a homens com algumas qualificações. E entendemos que ali surge o ofício
ministerial que é chamado de diáconos, que foram homens levantados para fazerem a separação, para servirem a mesa. E esse servir a mesa dá a noção de colocar a mesa posta, ou seja, o dinheiro mesmo posto em cima da mesa, e organizar e separar de forma igual para auxiliar no serviço social que a igreja executava na era primitiva, como exerce ainda hoje, essas qualificações. Então, coube, a gente vai falar sobre os diáconos na próxima aula, mas aqui nós estamos vendo aqui só a estrutura. Então, a estrutura começou com diaconato e depois com os presbíteros, ou ancião, ou bispo, que são palavras diferentes para falar da mesma função que era exercida na igreja. Então, a igreja primitiva existia apenas 2 ofícios ministeriais. Quando nós falamos de ofícios ministeriais, nós estamos falando de nome de títulos, de ofício, ou seja, diácono e presbítero, que hoje é a função do pastor. Aí você pode perguntar, mas hoje na igreja existe evangelista, hoje na igreja existe pastor e presbítero. Isso foi mudando ao longo dos anos. Por quê? Porque o que Efésios 4:11 fala, ali fala de dons ministeriais. Dons ministeriais a gente não deve confundir com ofícios ministeriais. Aí entra aquela máxima, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que nós estamos falando para os irmãos, que ofício ministerial é cargo. Dom ministerial, como fala já, é dom. A pessoa muitas vezes não pode ter o ofício, mas pode ter o dom. Existem muitas e muitas pessoas, homens e mulheres, nesse caso dos dons ministeriais. Independe de ser homem ou mulher, ambos podem ter o ofício, o dom, na verdade, ambos podem ter o dom ministerial para o exercício na obra de Deus. Então, dom não é título, para a gente entender. Por isso nós falamos que tem pessoas hoje que têm dom de evangelista, tem homens e mulheres que têm o dom, que têm amor pelas almas, que pregam o evangelho diuturnamente, mas ele ou ela não tem ofício, mas tem o dom. E da mesma forma, tem pessoas que têm o ofício, que pegaram o dom e colocaram como ofício, que na verdade, o nome na verdade, né, porque o dom ninguém pega, que o dom quem dá é Deus, que tem o ofício, mas não tem o dom. Hoje a função do que era exercido pelo presbítero, pelo bispo, pelo ancião, é o pastor local da igreja. Essa função cabe a ele. Que até a palavra pastor, se os irmãos perceber, ela é um dom. Aí pegaram também esse dom, o nome deste dom, que é pastor, e criaram um ofício. Então, a função hoje do presbítero, do ancião ou bispo na igreja primitiva, hoje essa função é exercida pelo pastor local. Pastor local. Então, isso fica claro para a gente entender a estrutura da instituição do ministério dentro do Novo Testamento. O autor vai falar sobre isso dentro da lição, mas o que nós devemos entender é que na era primitiva existia 2 ofícios. E quais eram os ofícios? Presbítero, que é ancião ou bispo, e os diáconos. O que nós dissemos que é os pastores, evangelistas, profetas, mestre, apóstolo, isso são dons. Dom é uma coisa, ofício é outra. O autor vai falar sobre o episcopado, que é isso que nós estamos falando aqui. O episcopado era o exercício dessa liderança local pelo bispo local, ou ancião, ou presbítero local. Então, é a figura do pastor, como eu estava falando hoje. Quem exerce essa função hoje? Esse ofício?
o pastor local da igreja. Ele que é o ancião, ele que é o presbítero, ele que é o bispo da igreja. Tem até igrejas que usam o termo bispo, usam o termo ancião, embora algumas usem esse termo para mostrar que o bispo é como se fosse superior ao pastor, que dentro das Sagradas Escrituras não existe hierarquia, meu irmão, como existe no meio militar. Não existe escadinha dentro do meio cristão. Ali só está especificando a função que aquela pessoa exerce dentro da igreja como instituição. E se nós fôssemos tratar como escadinhas, como ancessão, essa ancessão deveria ser para baixo, porque a Bíblia fala que o maior tem que servir o menor. Então, aquele que é o maior no aspecto humano, quando nós olhamos e dizemos, aquele ali é o líder local da igreja, aquele ali é o menor da igreja. Por quê? Porque ele deve servir a toda a igreja. Observe como essa coisa, meu irmão, é importantíssima de se compreender. A qualificação, o exercício da função, o exercício do ofício, meu irmão, faz com que a pessoa não suba, não ascenda, porque não é carreira, como tem um artista e o jogador, não. É para servir ao rei. Então, quanto mais a pessoa recebe um ofício, mais ela está, meu irmão, para servir, mais ela recebe a posição de descer. Ou seja, quanto mais alta é a posição, no sentido humano, diante de Deus, ela deve ser a mais baixa, porque aquela pessoa ali está para servir a todas. Então, o que nós podemos falar? O seu pastor local, ele é o mais servo de todos, porque ele deve servir a toda a igreja. É um preceito bíblico. A Bíblia não anda como o mundo anda. Na Bíblia é o contrário, meu irmão. Quem é o maior tem que ser o menor. O último vai ser o primeiro, e o primeiro é o último. É assim que a Bíblia trata as coisas. E o autor prossegue falando sobre os rol de qualificações. A gente até já comentou um pouco sobre isso, que o autor vai falar sobre esse rol de qualificações, dentre muitos e muitas qualificações. Então, dentre esse rol de qualificações, o autor está deixando bem claro: 15 são os requisitos para o exercício do ofício ministerial. O ofício ministerial, ele não é exercido e não deve ser de forma alguma ter as pessoas escolhidas por afinidades pessoais, não deve ser escolhida por intimidade pessoal, por ser amigo mais chegado ou por ter a manifestação diuturnamente de dons na vida daquela pessoa. Dentro dessas qualificações não tem isso, até porque as qualificações espirituais, elas devem ser inerentes a todos os crentes. Por isso, na escolha dos primeiros diáconos, falou que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, ali nós já temos, sim, para os diáconos, temos essa qualificação, que é uma qualificação para todo crente salvo em Cristo, principalmente daquele que vai exercer o ofício ministerial de ensinar, de guiar o povo de Deus, até porque Cristo próprio falou através do apóstolo Paulo, isso está registrado lá no livro de Atos, que a igreja foi comprada por precioso sangue, é o sangue de Cristo e a igreja é dele, por isso Deus estabeleceu anciões, presbíteros ou bispo e diáconos à frente da igreja dele. Ou seja, a obra, meu irmão, não é minha, a obra é de Deus. Nós somos apenas instrumentos para fazer com que a obra prossiga sem parar. E não não fique nessa de que se você não fizer, a obra vai parar. A obra de Deus, ela não para. Deus sempre tem alguém para fazer a sua obra. Aí o último ponto para encerrarmos a lição é falar sobre as qualificações e seus aspectos. Eu vou seguir esse texto aqui, eu vou seguir um texto bíblico. Aí ele fala: convém que o bispo
1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Convém que o bispo seja irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível? Irrepreensível, meu irmão, é uma pessoa que não tem culpa em nada. É uma pessoa que não se pode atingi-lo. Em resumo, é uma pessoa que tem a vida resolvida. É uma pessoa que não é atingida pelas coisas desse mundo. Ninguém tem o que falar dele. Ninguém tem o que dizer mal dele. Irrepreensível. É isto que significa. É uma pessoa sem culpa, não sem defeito. Entenda isso. Todos nós temos defeito. Não sem defeito. Não é isso que nós estamos dizendo. É uma pessoa sem culpa, que não pode ser atingida, uma pessoa bem resolvida, que tem testemunho diante da igreja e diante do mundo. O autor também vai falar, seguindo o texto bíblico, vai falar sobre marido de uma mulher só. A época que Paulo estava ensinando e escrevendo essas cartas, a poligamia ainda estava sendo eliminada do meio do povo de Deus. Por que nós falamos povo de Deus? Porque muitos cristãos eram judeus e também gentios. E aquela época, meus irmãos e irmãos, sabem que dentro da cultura judaica a poligamia era permitida. E muitos que estavam ingressando, aceitando a fé em Cristo, estavam vindo com 2 mulheres, 3 mulheres. E Paulo, quando vai dar as ordenanças a Timóteo e a Tito, ele fala marido de uma mulher só. Então, Paulo aqui já estava excluindo aquelas pessoas que se converteram a Cristo. Ele não está dizendo para abandonar, não, porque tinha que cumprir o compromisso. Mas a partir do momento que ele se converteu, ele não tem a qualificação para exercer o ofício ministerial. Porque Paulo deixa bem claro, marido de uma mulher só. E ele prossegue falando, vigilante, atento, sempre perspicaz, olhando ao redor, em volta, ou seja, em vigilância, que é um mandamento bíblico. No outro ponto também que nós estávamos falando, os irmãos podem também questionar, mas Timóteo não era casado. Mas justamente isso, Timóteo não exercia a função, meu irmão, de pastor local. Ele estava exercendo a função ali de um delegado apostólico, bem como Tito. Ou seja, ele foi levado para a igreja, instruído a ir para Éfeso, assim como Tito para Creta, para exercer o ofício ao qual Paulo tinha chamado eles dois, ou seja, ensinar a igreja, combater os falsos ensinos e estabelecer presbíteros. Liderança. Então, para o exercício da liderança da igreja local, a qualificação é sim ser casado. Mas Timóteo era solteiro, por quê? Porque ele não era o pastor local. Ele estava ali ensinando. Nós vamos chegar nessa parte lá na frente também, que vai falar sobre juventude e a obra. Que seja vigilante, nós falamos sobre isso, atento, né? Sóbrio da ideia de não ver as coisas nebulosas, entender o que está vendo, ouvir o que de fato foi falado e tomar decisões corretas. Isso é sobriedade. É fazer, meu irmão, com que as faculdades mentais estejam em plena consciência de sanidade para fazer o julgamento correto, sobriedade. Honesto nem se fala. Tem que ser honesto, sim. E o que é honestidade? Honestidade, meu irmão, é comprar e pagar, é pedir emprestado e devolver, é falar que vai e ir, é ter palavra. Hospitaleiro, tratar bem, ser receptivo, isso dentro da igreja, na nossa casa, em qualquer lugar. E apto para ensinar. Nesse versículo 2, o autor termina essa parte falando apto para ensinar, que é o chamamento para o exercício da função ministerial. Apto para ensinar, que é
o requisito do cristianismo. Cristo falou isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e ensinai. Cristo manda ensinar, meu irmão. É uma qualificação que não pode faltar no líder que vai exercer o ofício ministerial, inclusive de nenhum crente, porque Deus enviou a todos para ensinar. O autor prossegue falando que não seja também não dado ao vinho. Não precisa nem falar disso. Imagine um crente líder beberrão, uma liderança que usa bebida alcoólica, que vai num culto pregar, e quando alguém vai chamar ele para falar, trazer algum recado com aquele hálito. Meu irmão, uma igreja que tem um líder deste tipo, não deixou de ser igreja. Não espancador, já fala tudo, não uso de violência, não cobiçoso de torpe ganância. Não cobiçoso de torpe ganância está incluído aqui, meu irmão. Certamente o amor também é um dinheiro, porque tem pessoas que estão abrindo igreja aí interessada em viver daquilo ali, ou seja, são pessoas que têm preguiça de trabalhar. E muitas vezes quer usurpar do povo de Deus para tirar sua renda. Não quer trabalhar, quer viver da obra. Mas, irmão, a Bíblia não fala que o trabalhador é digno, sim. O trabalhador que é chamado por Deus. E quando Deus chama, Deus não chama ninguém desocupado. Em nenhum chamamento nas Sagradas Escrituras nós vemos Deus chamando alguém desocupado. Sempre chama alguém que estava trabalhando, fazendo algo, que tinha profissão, que estava trabalhando. Aí Deus vai lá e chama. Agora tem gente que não quer trabalhar. Aí diz: eu vou fazer a obra para viver da obra. Ou seja, é preguiçoso, preguiçosa. Temos que entender e fazer a diferença. Tem que ser moderado, não contencioso, ou seja, não está brigando, não está entrando em discussões para causar discórdias. Não avarento, avarento é mesquinhez, pirangueiro, ou seja, é o amor ao dinheiro que está relacionado à cobiça, porque quem tem cobiça é avarento. Quem gosta muito do dinheiro não gosta de dar, de ajudar, é avarento. E na igreja não é lugar para avarento, porque como ele vai auxiliar, vai ajudar as pessoas se ele é mão fechada com a obra? Então é não ser avarento e, por fim, que governe, por fim não, vai seguir, né? Que não governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão com toda a modéstia. A primeira instituição que foi criada por Deus foi a família. E antes da igreja ser criada, o homem, como líder, já exercia o seu ministério de liderança dentro do seu lar. Por isso o autor está dizendo aqui que ele deve ter a sua própria casa com um governo bom, tendo os filhos em sugestão. Aí o autor bíblico prossegue pela inspiração do Espírito Santo falando: porque se a pessoa não consegue nem governar a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Como é que vai ter cuidado da igreja de Deus? É isso. Por isso tem essas qualificações. A pessoa deve todo mundo, compra e não paga. A casa dele está com a luz atrasada, faltando alimento, água cortada, pegando água com o vizinho, açúcar com o vizinho, e essa pessoa quer exercer a liderança na igreja. Não tem qualificação. Por que não tem qualificação? Porque ele não governa bem a sua casa. O governar bem a sua casa, meu irmão, abarca todas as questões, tanto as questões administrativas de ordem pessoais, quanto as de ordens espirituais. Tanto as de ordem materiais quanto espirituais, devemos ter isso bem claro. E o autor termina falando sobre não ser neófito. Não ser neófito é não ser novo convertido. Por que o novo convertido? O autor coloca isso aqui, inspirado por Deus. Porque o novo convertido começa com gás. Quem passou pela convenção sabe do que eu estou falando. O novo convertido ele tem gás,
tem fôlego no início ali para fazer a obra, tem empolgação, quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer abraçar o mundo. Então, quando Paulo está escrevendo aqui que ele não seja neófito, Paulo é como se Paulo esteve dizendo, não se deixa levar pela empolgação individual de cada pessoa convertida, não. O novo convertido, ele tem empolgação, mas analisa bem, não é para e colocar novo convertido. O autor está colocando. E hoje é o que mais acontece. Só basta um famoso se converter hoje, amanhã, alguém está colocando ele como pastor. Primeiro, porque ele é conhecido, e segundo, para trazer muitas pessoas para a igreja a qual ele está fazendo parte. Então, Paulo, inspirado por Deus, está falando: olha, Timóteo, se a pessoa for nova convertida, ele não tem qualificação para exercer o ofício. Porque ele pode se ensoberbecer. E ele se ensoberbecendo vai cair na condenação do pecado. E qual foi a condenação do pecado? Desejar estar acima de Deus. A essa qualificação, Paulo está precavendo tanto a igreja quanto a liderança do que pode acontecer. Observe que não neófito, quando Paulo fala aqui, está dizendo que não seja novo convertido, Paulo não está dizendo aqui que é idade, não. Não é isso não, irmão, que está falando, não. Paulo aqui estava falando sobre convenção. Porque Timóteo era um jovem novo, mas tinha chamado de Deus para exercer o ministério qual foi chamado como delegado apostólico ali em Éfeso. Era a pessoa que era madura, ou seja, maturidade, ela não está relacionada à idade. Então não vamos confundir. O que Paulo está falando aqui é não seja colocado novo convertido. E por fim o autor termina falando no versículo 7 que ele tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então Paulo vai encerrar falando que ele também tem que ter o bom testemunho. Da igreja não. Na igreja é aquilo que a gente fala, na igreja todo mundo, tu olha, todo mundo é crente. Todo mundo é santo. Aí Paulo fala, olha, o bom testemunho dele dos que estão de fora. O que o vizinho dele fala dele, o que no trabalho dele fala dele, o que lá na escola fala dele, na faculdade, o que é que falam dele? Vê se ele é crente fora daqui, da igreja, porque aqui na igreja é muito fácil, todo mundo é santinho, mas lá fora que vai se ver se de fato é ou não é. Então as qualificações a qual o autor bíblico inspira Paulo, o autor bíblico que é Paulo, é inspirado pelo Espírito Santo, meu irmão, são qualificações que devem ser usadas ainda hoje. Essas 15 qualificações são para a igreja de hoje. Então que possamos meditar e compreender a importância da qualificação para exercício do ofício ministerial dentro da obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.